Quando Pedro Carvalho, 35 anos, mecânico solteiro com uma oficina no coração do Porto, viu aquele carro parado no acostamento da Estrada Nacional com o capô aberto e uma figura com o uniforme da Guarda Nacional Republicana inclinada sobre o motor, não hesitou um segundo em parar com sua velha van vermelha para oferecer ajuda, porque assim o tinha criado seu pai, ajudar a quem estivesse em apuro sem pedir nada em troca. Mas quando a mulher se virou para ele e seus olhares se cruzaram, Pedro sentiu que o sangue se gelava nas veias e o coração parava durante uma batida que pareceu durar uma eternidade, porque aquele rosto, aqueles olhos cor-de-mel, aquela pinta na bochecha esquerda, ele teria reconhecido entre 1 milhão de pessoas. Eram os mesmos olhos que 15 anos antes o tinham olhado com amor antes de desaparecer de sua vida sem explicação. Eram os olhos de Sofia Mendes, seu primeiro amor, a mulher que o tinha deixado no dia antes de seu casamento com apenas um bilhete que dizia "me desculpe", e a quem ele nunca tinha deixado de procurar. E nesse momento, numa estrada empoeirada nos arredores do Porto, Pedro Carvalho estava prestes a descobrir que o destino tem formas estranhas de reunir as pessoas e que algumas histórias de amor nunca terminam realmente. Só esperam o momento adequado para voltar a começar. Se está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. Era um daqueles dias de finais de maio em que os arredores do Porto pareciam tirados de um quadro, com as colinas verdes ondulando sob uma brisa suave e o céu de um azul tão intenso que parecia irreal. Pedro Carvalho voltava para casa depois de entregar um trator reparado a um agricultor de Vila do Conde, sua velha Renault Kangoo vermelha, chacoalhando sobre os buracos da Estrada Nacional. O rádio crepitando velhas canções de José Afonso que seu pai sempre escutava na oficina. A oficina, aquela pequena oficina mecânica em Matozinhos, nos arredores do Porto, que seu pai tinha fundado 40 anos antes e que Pedro tinha herdado 5 anos atrás, quando um infarto o levou numa noite de inverno. Era tudo o que Pedro tinha no mundo. Aquela oficina com as paredes cobertas de calendários e fotos desbotadas, com o cheiro de óleo de motor e gasolina que tinha se infiltrado em cada tijolo, com as ferramentas que passavam de pai para filho como relíquias sagradas. Pedro nunca tinha se casado. Aos 35 anos ainda vivia na casa dos pais, aquela casinha com quintal onde sua mãe cultivava tomates antes de também ela o deixar, levada por um câncer 3 anos depois do marido. Estava sozinho, Pedro, sozinho com seus motores, seus clientes, suas noites na frente da televisão com uma cerveja e um prato de bacalhau requentado, os domingos consertando coisas que não precisavam ser consertadas, só para manter a mente ocupada. Não é que não tivesse tido oportunidades ao longo dos anos. As mulheres da região o olhavam com interesse. Aquele mecânico alto e calado, com as mãos sempre manchadas de graxa e os olhos melancólicos, aquele maxilar quadrado e aquele cabelo rebelde que caía sobre a testa. A filha do padeiro tinha tentado, a viúva do farmacêutico tinha deixado claro que estava disponível, até a nova professora tinha pedido para saírem para jantar. Mas Pedro não conseguia se deixar levar, não conseguia esquecer. Cada vez que uma mulher lhe sorria, ele via outro sorriso. Cada vez que alguém pronunciava um nome de mulher, seu coração dava um pulo, esperando ouvir aquele nome. Não conseguia esquecê-la. Não conseguia esquecer Sofia. Tinham passado 15 anos desde aquele dia em que tinha acordado na casa que tinham preparado juntos, aquela casinha de aluguel onde iam viver depois do casamento, e tinha encontrado o lado dela, da cama vazio, suas coisas desaparecidas e um bilhete na mesa da cozinha. 3 palavras. "Me desculpe, Pedro. Nada mais.
Nenhuma explicação, nenhum número para ligar, nenhum endereço. Ela tinha desaparecido como um fantasma. A mulher com quem tinha compartilhado 3 anos de sua vida. A mulher com quem devia se casar no dia seguinte naquela igrejinha da vila onde seus pais tinham se casado antes deles. Pedro tinha a procurado durante meses. Tinha ligado para os pais dela que tinham se mudado para o sul e não sabiam nada, ou fingiam não saber. Tinha contatado as amigas dela que baixavam o olhar e mudavam de assunto. Tinha até contratado um detetive particular, gastando todas as suas economias. Mas Sofia Mendes parecia ter se evaporado, como se nunca tivesse existido. E então, com o tempo, Pedro tinha deixado de procurar. Não tinha deixado de pensar nela, isso não, mas tinha aceitado que algumas perguntas nunca teriam resposta, que algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Até aquele dia de maio, até aquele carro parado no acostamento da estrada. Pedro viu primeiro o carro, um Seat Leon cinza com o capô levantado. Depois, a figura de uniforme inclinada sobre o motor. Usava o uniforme verde da Guarda Nacional Republicana, o cabelo escuro preso num rabo de cavalo, as mãos mexendo em algo no compartimento do motor, com a evidente inexperiência de quem nunca tinha trocado nenhum pneu. Pedro reduziu a velocidade, estacionou a van no acostamento e desceu. Era instinto, era educação. Era o que seu pai lhe tinha ensinado desde criança. Quando você vê alguém em apuros, você para e ajuda. Não importa quem seja, não importa se você está com pressa, não importa se está chovendo ou nevando, ou o sol está queimando, você para e ajuda. Aproximou-se com passo tranquilo, as mãos nos bolsos do macacão de trabalho azul que sempre usava, preparado para dizer algo como: "Posso dar uma mão?" ou "Precisa de ajuda, senhora?" Mas as palavras morreram em sua garganta. A mulher tinha se virado ao ouvir seus passos, e Pedro se encontrou olhando fixamente para um par de olhos cor de mel, que conhecia melhor que seus próprios olhos, um rosto que tinha sonhado durante 15 anos, uma pinta na bochecha esquerda que tinha beijado 1000 vezes em outra vida. Era Sofia. Sofia mais velha, claro. As linhas do rosto mais definidas, algumas rugas finas nos cantos dos olhos, o cabelo mais curto do que usava naquela época. Mas era ela, inequivocamente, impossivelmente, incrivelmente ela. E Sofia também o tinha reconhecido. Pedro viu a cor desaparecer do rosto dela. Viu suas mãos se agarrarem à borda do capô até os nós dos dedos ficarem brancos. Viu seus olhos se abrirem com uma expressão que era uma mistura de choque, terror e algo mais que ele não conseguia decifrar. Algo que se parecia demais com culpa, arrependimento, a dor de quem carrega um peso grande demais há anos. Durante um tempo que pareceu infinito, ficaram assim, 2 estátuas no acostamento de uma estrada, o zumbido dos insetos e o sussurro do vento, o único som no silêncio irreal daquele momento. O sol caía sobre eles sem piedade. O calor do fim de maio que já anunciava o verão que estava por vir, mas nenhum dos dois parecia notar, absortos demais naquele reencontro que nenhum deles tinha previsto ou imaginado. Foi Sofia quem falou primeiro. Sua voz era rouca, quase um sussurro, como se as palavras lhe custassem um esforço físico quando pronunciou seu nome. Pedro. Uma palavra. Só uma palavra. Mas naquela palavra estava tudo. Estavam 15 anos de silêncio, de perguntas sem resposta, de noites de insônia olhando para o teto se perguntando o que tinha dado errado, de lágrimas derramadas na solidão quando ninguém podia vê-lo. Estava um passado que Pedro tinha tentado enterrar sob camadas de trabalho, de rotina, de dias que se pareciam todos uns com os outros e que agora explodia na frente dele com a força de um soco no estômago. Pedro não respondeu, não conseguia falar. A raiva, a dor, a confusão, tudo se misturava dentro dele num turbilhão que lhe tirava o fôlego. Queria gritar com ela, perguntar por que o tinha deixado assim, por que tinha destruído tudo o que tinham construído juntos.
Mas ao mesmo tempo queria tomá-la nos braços, dizer que não importava, que tinha-a procurado durante tanto tempo, que nunca tinha deixado de amá-la. Mas não fez nada disso. Ficou ali, imóvel, olhando fixamente para ela, como se olha uma miragem no deserto. Foi o barulho de uma buzina que quebrou o feitiço. Um trator passou ao lado deles, o agricultor acenando com um gesto de mão, e Pedro se sacudiu como de um letargo. Aproximou-se do capô do carro, mais por ter algo para fazer do que por interesse real no motor. Suas mãos, aquelas mãos que tinham consertado milhares de motores, encontraram automaticamente o problema. Uma mangueira do radiador que tinha se soltado, fazendo o motor superaquecer. Um conserto simples, questão de minutos, mas Pedro não tinha pressa. Pela primeira vez em 15 anos, tinha Sofia na frente dele e não ia deixá-la ir embora sem ter respostas. Perguntou o que ela fazia ali, vestida com aquele uniforme, naquela estrada que ele percorria quase todos os dias. Sua voz era mais dura do que gostaria, mas não conseguia controlá-la. Sofia explicou que tinha voltado para a região há poucos meses. Tinham-a transferido para o comando da Guarda Nacional Republicana do Porto, depois de anos passados no Sul, primeiro em Faro, depois em Lagos, depois em Portimão. Era oficial agora. Tinha feito carreira, tinha dedicado sua vida ao trabalho, às investigações, à luta contra o narcotráfico e o crime organizado. Mas Pedro não queria saber da carreira dela. Queria saber por quê. Por que tinha desaparecido? Por que o tinha deixado no dia antes do casamento deles? Por que tinha partido seu coração sem ter sequer a coragem de olhá-lo na cara? Sofia fechou os olhos. Quando os abriu, estavam brilhando com lágrimas contidas. Disse que não podia contar na época, que não podia contar durante muitos anos, mas que talvez agora tivesse chegado o momento. Sentaram-se no acostamento da estrada, com as colinas verdes se estendendo até o infinito diante deles e o sol começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. E Sofia começou a contar. 15 anos antes, uma semana antes do casamento, uns homens tinham se aproximado dela. Homens perigosos, vinculados ao crime organizado, que naquela época tinha uma forte presença na região. Tinham descoberto que o pai de Sofia, um contador respeitado por todos, tinha lavado dinheiro para eles durante anos. Tinham provas, documentos, gravações. Se Sofia não fizesse o que eles queriam, essas provas acabariam nas mãos da justiça. O pai dela iria para a prisão, a família dela ficaria destruída. E o que eles queriam era simples. Queriam que Sofia desaparecesse da vida de Pedro, de tudo o que conhecia. Queriam que ela entrasse nas forças de segurança, que fizesse carreira, que se tornasse os olhos e ouvidos deles dentro do sistema, que os avisasse quando as investigações se aproximassem demais dos negócios deles. Queriam uma informante e tinham escolhido ela porque era jovem, inteligente, ambiciosa e, acima de tudo, porque tinha algo a perder, alguém a perder. Sofia tinha se recusado no início. Tinha dito que falaria com Pedro, que juntos encontrariam uma solução, que iriam à polícia, que lutariam. Mas os homens tinham deixado claro que se ela falasse com alguém, se tentasse se rebelar, se ao menos pensasse em ser esperta, não seria o pai dela quem pagaria, seria Pedro. Está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Eles o fariam desaparecer como faziam desaparecer todos os que se interpunham no caminho deles, e ninguém jamais encontraria o corpo dele. Tinham mostrado fotos a ela, fotos de pessoas que tinham tomado a decisão errada, corpos irreconhecíveis abandonados em valetas. E Sofia tinha entendido que não estavam mentindo. E assim, Sofia tinha tomado a decisão mais difícil de sua vida. Para proteger Pedro, para mantê-lo a salvo, tinha-o deixado. Tinha escrito aquele bilhete, sabendo que cada palavra era uma facada em seu próprio coração. Tinha desaparecido, sabendo que o estava condenando a uma vida de perguntas sem resposta. Mas não tinha feito o que eles queriam.
Não tinha se tornado a informante deles. Tinha usado aqueles anos nas forças de segurança para reunir provas, para construir casos, para desmantelar peça por peça a organização que a tinha ameaçado. E, finalmente, 6 meses antes, a última operação tinha dado certo. Os líderes da organização estavam na prisão. As provas contra o pai dela tinham sido adquiridas pela promotoria, mas ele tinha morrido 2 anos antes, levando seus segredos para o túmulo. Sofia era livre. Pela primeira vez em 15 anos, era verdadeiramente livre. Pedro escutou em silêncio, os punhos cerrados, o coração batendo tão forte que parecia um tambor nos ouvidos. Quando Sofia terminou de falar, não sabia o que sentir. Havia raiva, sim, muita raiva, porque ela tinha decidido pelos dois, porque não lhe tinha dado a chance de escolher, de lutar, de protegê-la como deveria ter feito, como teria feito sem hesitar nenhum segundo se ela tivesse permitido. Havia dor por todos aqueles anos perdidos, por todas as noites em que tinha olhado para o teto se perguntando o que tinha feito de errado, por todos os momentos em que tinha se culpado, pensando que não tinha sido suficiente, que não tinha sido bom o bastante para ela. Havia confusão, porque a história que Sofia tinha contado parecia tirada de um filme daqueles que passam aos domingos à tarde, não da realidade da tranquila região do Porto, onde a coisa mais emocionante que acontecia era a festa da vila em agosto. Mas também havia algo mais, algo que se parecia terrivelmente com alívio, como quando você carrega um peso por anos e de repente alguém ajuda você a soltá-lo, porque finalmente sabia, finalmente entendia. Sofia não o tinha deixado porque não o amava. Não o tinha deixado porque tinha encontrado outro. Não o tinha deixado porque ele não era suficiente. Tinha-o deixado porque o amava demais. Tinha-o deixado para salvá-lo, sacrificando sua própria felicidade, seu próprio futuro, seus próprios sonhos pela segurança dele. Pedro se levantou, caminhou de um lado para o outro pelo acostamento da estrada, tentando colocar ordem em seus pensamentos. Sofia o observava com aqueles olhos que ele tinha sonhado durante 15 anos, esperando um veredito que podia significar tudo ou nada. No fim, Pedro parou na frente dela. Disse que precisava de tempo, que não podia simplesmente perdoá-la e fazer como se nada tivesse acontecido. 15 anos eram muitos, eram uma vida. Ele tinha mudado, ela tinha mudado, o mundo ao redor deles tinha mudado. Mas também disse que não queria que ela desaparecesse de novo, que agora que sabia a verdade, precisava processá-la, entender o que significava para ele, para eles, se é que algum dia voltaria a haver um eles. Pediu que ela lhe desse tempo. Só isso. Sofia assentiu, os olhos cheios de lágrimas que desta vez não conseguiu conter. Disse que esperaria, que tinha esperado 15 anos para ter essa conversa e podia esperar mais. Deu a ele seu número, o endereço do apartamento dela no Porto, todas as formas de contatá-la. E então, com um gesto que pareceu instintivo, ela pegou a mão dele. Foi como tocar um fio elétrico. Pedro sentiu uma descarga atravessar todo o corpo. Uma onda de emoções tão intensa que lhe tirou o fôlego. Naquele momento entendeu que, apesar de tudo, apesar dos anos, e da dor e da raiva, nunca tinha deixado de amá-la. Mas não disse isso. Ainda não. Limitou-se a apertar a mão dela por um segundo, depois a soltou. Voltou ao motor do carro, reconectou a mangueira do radiador, encheu o reservatório de líquido refrigerante com o que sempre levava na van para emergências. O carro estava pronto para ligar. Sofia agradeceu, a voz ainda trêmula. Pedro assentiu sem falar. Viu-a subir no carro, ligar o motor, dar a volta e se afastar pela estrada nacional até se tornar um ponto no horizonte. Só então se permitiu chorar. Passaram 3 semanas. 3 semanas em que Pedro não fez outra coisa senão trabalhar, pensar e adiar aquela ligação que sabia que tinha que fazer. O número de Sofia estava guardado no telefone dele. Olhava para ele toda noite antes de dormir,
mas cada vez encontrava uma desculpa para não ligar. Foi seu primo Rui quem lhe deu o empurrão que precisava. Rui era o único a quem Pedro tinha contado tudo, o único com quem se desabafava desde que eram crianças. Veio à oficina num sábado à tarde, sentou numa velha cadeira desvencilhada e disse a Pedro o que pensava sem rodeios. Disse que ele era idiota, que tinha passado 15 anos procurando respostas e agora que as tinha encontrado estava deixando o medo impedi-lo de viver. Disse que ninguém tinha a garantia de que as coisas dariam certo, mas que não tentar era a única forma garantida de fracassar. Disse que a vida era curta demais para ter arrependimentos. Pedro escutou em silêncio, limpando um carburador que não precisava ser limpo. Sabia que Rui tinha razão. Sabia desde o momento em que Sofia tinha se afastado por aquela estrada nacional. Mas ouvir isso dito em voz alta por outra pessoa, finalmente lhe deu a coragem de agir. Naquela mesma noite, depois de fechar a oficina, Pedro tomou banho, vestiu a roupa menos manchada de óleo que tinha e subiu na van. O porto estava a meia hora de distância. Conhecia o endereço. Não tinha ligado para avisar. Não queria se dar tempo de mudar de ideia. Quando chegou ao prédio onde Sofia vivia, o coração batia tão forte que pensou que ia ter um ataque de pânico. Subiu as escadas até o terceiro andar, parou na frente da porta com o nome Mendes na campainha e ficou ali 5 minutos longos com a mão levantada, mas incapaz de tocar. Foi Sofia quem abriu a porta. Tinha-o visto da janela. Tinha reconhecido a van vermelha dele. E agora estava ali de calça jeans e camiseta, o cabelo solto sobre os ombros, tão diferente da mulher de uniforme que tinha visto na estrada, e tão parecida com a garota de quem tinha se apaixonado 15 anos antes. Olharam-se por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então Pedro fez a única coisa que fazia sentido fazer. Beijou-a. 1 ano depois, Pedro Carvalho estava terminando de pendurar um quadro no quarto da casa que tinham comprado juntos, ele e Sofia. Uma casinha com jardim não muito longe de Matozinhos, perto o suficiente da oficina para que Pedro pudesse ir andando, perto o suficiente do porto para que Sofia não tivesse um trajeto impossível. Tinha sido um ano intenso, cheio de conversas difíceis, de lágrimas, de raiva que de vez em quando subia à superfície como uma dor antiga nunca totalmente curada, de noites em que um dos dois acordava com pesadelos do passado e o outro o abraçava até o sol nascer. Mas também tinha sido um ano cheio de redescoberta, de momentos roubados, de jantares preparados juntos na pequena cozinha do apartamento de Sofia, de cafés da manhã na cama aos domingos pela manhã, de passeios pelas colinas ao entardecer de mãos dadas, como 2 adolescentes, de noites passadas conversando até o amanhecer, tentando recuperar 15 anos de vida vivida separadamente. Sofia tinha mudado de trabalho. Tinha deixado a Guarda Nacional Republicana, cansada de uma vida feita de perigos e sacrifícios, de turnos intermináveis e operações que a mantinham longe de casa durante semanas. Tinha encontrado um posto como consultora de segurança numa empresa de Braga. Ganhava menos, trabalhava mais horas no escritório, mas pela primeira vez em 15 anos, voltava para casa toda noite com um sorriso no rosto em vez do peso do mundo nos ombros. E Pedro tinha descoberto que podia voltar a amar. Melhor dizendo, tinha descoberto que nunca tinha deixado de amar. Simplesmente tinha guardado aquele sentimento numa gaveta trancada, convencido de que nunca mais teria ocasião de tirá-lo. E em vez disso, estava ali, mais forte que antes, mais maduro, mais consciente. A cerimônia aconteceu naquela mesma igrejinha da vila, onde deviam ter se casado 15 anos antes. Uma igrejinha românica com muros de pedra desgastada pelo tempo e uma torre sineira que se via de quilômetros de distância, cercada de colinas verdes e vinhedos que no outono se tingiam de vermelho e dourado. Foi uma cerimônia simples, íntima, com apenas os familiares mais próximos e alguns amigos de confiança.
sem as fírulas e exageros dos casamentos modernos. Rui fez de testemunha, brincando que era o único casamento com 15 anos de atraso e que esperava não ter que esperar outros 15 para o batizado do primeiro filho. O padre que os casou era o mesmo que devia ter celebrado o casamento deles naquela época. O padre Miguel, agora idoso e trêmulo, mas ainda com aquela voz profunda que parecia vir diretamente do céu. Quando Pedro colocou a aliança no dedo de Sofia, aquela mesma aliança que tinha guardado durante 15 anos numa gaveta da mesinha de cabeceira, sem nunca conseguir se desfazer dela, sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Uma paz profunda, total, que parecia preencher cada vazio que tinha carregado dentro durante todos aqueles anos. No banquete, num restaurante de campo onde os conheciam a todos, aquele restaurante onde Pedro e Sofia tinham tido o primeiro encontro 15 anos antes e onde a dona, a senhora Carminha, os tinha recebido com lágrimas nos olhos, dizendo que sabia que esse dia chegaria cedo ou tarde, porque o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Pedro se levantou para um brinde. Nunca tinha sido bom com palavras. Preferia a linguagem dos motores e engrenagens à das emoções. Preferia demonstrar o que sentia com atos em vez de com discursos. Mas naquele dia, com Sofia olhando para ele com aqueles olhos cheios de amor e todos os seus entes queridos reunidos ao redor, encontrou as palavras certas, as palavras que tinha guardado dentro por tanto tempo. Disse que a vida, às vezes, nos leva aonde não esperamos, que os caminhos que parecem terminados podem se reabrir quando menos se espera. Disse que ele e Sofia tinham perdido 15 anos, mas que de alguma forma aqueles anos os tinham transformado nas pessoas que eram hoje, pessoas que finalmente estavam preparadas uma para a outra, pessoas que tinham aprendido o que realmente importa na vida, à base de perder tudo e voltar a encontrar. E enquanto levantava a taça, enquanto os aplausos enchiam a sala e Sofia o olhava com aqueles olhos cor-de-mel que tinha sonhado durante tanto tempo, Pedro entendeu uma coisa. Aquela parada na estrada nacional, aquele momento em que tinha visto um carro quebrado e tinha decidido parar para ajudar como seu pai lhe tinha ensinado, não tinha sido apenas sorte ou acaso. Era o destino finalmente cumprindo uma promessa feita 15 anos antes. A promessa de que cedo ou tarde voltaria a encontrar a mulher que amava. E tinha feito isso de uma forma tão improvável, tão cinematográfica, tão absurdamente romântica, que ninguém acreditaria se ele contasse. Uma pane numa estrada perdida nos arredores do porto. Uma mulher de uniforme que se revelou ser o amor de sua vida. Um segundo encontro depois de 15 anos de silêncio. Parecia roteiro de filme, mas era a vida dele, a história dele, a segunda chance dele. Mas a Pedro não importava se acreditavam ou não. Tinha Sofia ao lado dele, com aquele vestido branco que a fazia parecer um anjo, com aquele sorriso que tinha iluminado seus sonhos durante 15 anos. Tinha uma vida pela frente, uma vida cheia de possibilidades, de manhãs acordando ao lado dela, de tardes trabalhando na oficina, sabendo que ela o esperava em casa, de noites conversando até adormecerem com as mãos entrelaçadas. E pela primeira vez, desde que tinha encontrado aquele bilhete na mesa da cozinha 15 anos antes, sentia que o futuro era algo para esperar com alegria. Não com medo, porque algumas histórias de amor nunca terminam realmente. Só esperam o momento adequado para voltar a começar. Se esta história lembrou você de que o amor verdadeiro sabe esperar e que às vezes as segundas chances são as mais bonitas, deixe uma marca da sua passagem com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que fazem o coração bater, pode fazer isso com um muitíssimo obrigado através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta.